Que essa confusão, e muito por conta do preconceito com a maconha, é que fazem essas brechas para que nós, advogados, lutemos para que cultive aqui e se possa produzir no Brasil. Eu não conheço nenhuma outra substância que você faça uso recreativo. O álcool, você faz um uso social. Né? Então, assim, isso é uma forma de preconceito, porque eu não fumo, eu não trabalho na Disney. Né? Eu não faço um uso recreativo, eu uso para trabalhar, então eu Mais um episódio do seu podcast preferido, Encapsulados. Eu sou a Dani Germano. Eu sou a Ti Ferreira. E a gente tá aqui hoje para um assunto muito legal, mas antes eu vou falar para vocês sobre ferro. Andei fazendo uns exames e sabia que é muito comum mulheres que treinam muito ter baixa de ferro e ficarem quase anêmicas. É eu nem sabia mesmo? disso. E aí a gente fica sem energia nenhuma, meio... Então, Ai, parece que eu tô com preguiça, mas na verdade é falta de energia e falta de ferro. O Mix tem ferro também, é só você apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo na tela que você consegue adquirir esse produto com desconto. mas consulte o seu médico. É isso, não faça esqueça disso. exames, porque é muito Não esqueça importante disso. mesmo, principalmente se você curte correr longas distâncias. É verdade. E a gente tá hoje aqui com Ladislau Porto para falar de um assunto que é polêmico, talvez ainda seja tabu. Você é advogado e atua em causas e especificamente sobre acesso a cannabis. Obrigada por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente. E eu acho que a gente tem muito a falar sobre. A minha primeira pergunta é, quando você decidiu trabalhar e atuar nessa área? Então, eu queria primeiro agradecer o convite. Eu acho que é sempre legal a gente sair dentro do nosso meio, da onde a gente fala. Né? Parabéns aí pela iniciativa, porque é um tema ainda muito polêmico, realmente. Na verdade, eu não entrei, eu fui colocado. É um amigo de infância, eu sou da URCA, né, do Rio de Janeiro, e um amigo de infância, com a esposa dele, tinha uma filha que tinha uma síndrome rara, a CDKL5. E ela tinha diversas crises convulsivas. E eu sempre tive uma advocacia social ligada à área social. E ela foi a primeira brasileira a possuir um habeas corpus individual para cultivar e fazer o remédio da filha dela. Caramba! E aí o que aconteceu? Ela pediu para que eu fizesse isso para a associação dela, porque depois que ela ganhou essa ação e ela foi a primeira, ela se tornou... Todo mundo que tinha alguma patologia que podia se beneficiar com a cannabis ficava, ai, pelo amor de Deus, me ajuda. É a Margarete Brito, né, que é presidente da APEP, do Rio de Janeiro. E aí eu comecei a trabalhar dentro da associação e entrei com uma ação da Justiça Federal do Rio de Janeiro e a gente ganhou essa ação em 2019, se eu não me engano. É então, raro pra caramba, então, né? Hoje no Brasil eu acredito que devem ter umas 15 a 20 associações autorizadas na Justiça com esse tipo de... E qual é o papel da associação? Então, é um papel que substitui o papel do Estado, na verdade, que é prover a saúde dessas pessoas, né? Então, é onde as associações elas foram criadas no nosso ordenamento jurídico, onde a iniciativa privada não tem interesse de chegar e, às vezes, é um interesse financeiro, às vezes, no caso aqui, a cannabis, né, é a questão do risco de prisão, e onde o Estado não consegue alcançar. Né? Então, ela faz essa função onde o Estado não consegue chegar e a iniciativa privada não tem interesse. Então, elas plantam, elas extraem, elas produzem um remédio e distribuem entre seus associados. Tem associações no Brasil que já tem mais de 40 mil associados, como a Abraço Esperança, que foi a primeira que conseguiu a decisão em João Pessoa. Né? Eu achei que já houvesse os remédios já feitos em laboratórios para isso. Não, mas são eles realmente que... A própria associação que faz isso. Existe, de fato, né? A gente tem no Brasil 2 legislações de acesso a cannabis no Brasil. Uma, que é a 327, que é essa para medicamento em farmácia, um remédio pode custar até R$ 3.500. Caraca! E as associações, ela vendem de 180 a 500 reais. Nossa! Né? Então, O mesmo medicamento. não posso dizer que é o mesmo. A gente chama de medicamento e o outro é um remédio. Porque... A diferença é que a associação ela pega a planta, porque toda planta tem todas as moléculas da maconha. Ela tem o CBD, CBG, CBN. E as farmácias elas extraem um a um e fazem compostos dela.
E as associações não, elas extraem a planta como um todo. Então elas chamam um óleo full spectrum, que é o óleo da planta, aquela planta rica num canabinoide. Então é diferente o produto, mas o resultado, às vezes, eu percebo que é até melhor nos das associações. Isso é muito interessante. E o que a gente tem outra legislação também, que é uma legislação em que nós compramos um produto importado de outro país. E essa legislação é muito doida, porque a Anvisa não fiscaliza o produto. Então a gente assina um termo de responsabilidade onde a gente se responsabiliza pelo produto que a gente está tomando. Então por isso que essas... É muito confuso, né? Muito confuso. É por isso que isso dá direito para as pessoas cultivarem aqui essa confusão. E muito por conta do preconceito com a maconha, é que fazem essas brechas para que nós, advogados, lutemos para que cultive aqui e se possa produzir no Brasil. Não, mas Mas assim, tá. Você age a benefício dessa causa, né? Em prol dessa causa para a medicação. Mas, em paralelo a isso, o uso esportivo. O uso recreativo. Esportivo, ó. O uso recreativo, falei errado. Pode ser também. O cara vai lá e faz esporte. O uso recreativo disso. Também tu concorda com isso? E tu segue pela mesma linha? Como é que... Assim, eu mesmo, né? Eu vou falar isso um pouco por mim. Eu achava que era um usuário recreativo. Eu fumava para trabalhar, aí eu faço jiu-jitsu, fumo para fazer jiu-jitsu. Aí, ó, uso esportivo. O uso esportivo, né? Tá aí. Eu tenho um aluno que usa antes dos treinos. Eu falei, rapaz, vai com calma, meu amigo. Vai com calma, precisa do pulmão. O que acontece? Eu não conheço nenhuma outra substância que você faça uso recreativo. O álcool, você faz um uso social. Né? Então, assim, isso é uma forma de preconceito, porque eu não fumo, eu não trabalho na Disney. Né? Eu não faço um uso recreativo. Eu uso para trabalhar. Então, eu percebi que eu de manhã eu usava. Aí, depois do almoço, era de 6 em 6 horas que o meu corpo pedia aquela substância. Então, muitas das pessoas que se utilizam diariamente fazem uso recreativo muito por imposição do que nos é dito, do que nos é falado, né, da forma que é dita, e na verdade não, eu percebi que eu era um usuário medicinal daquela substância, só que fumar não faz bem para a saúde, você inalar fumaça. Certo. Então o que eu faço hoje? Eu faço um extrato bruto, e aí eu boto um pouquinho de extrato no meu sublingual e aquilo ali perdura mais tempo e eu faço uma redução de danos e fumo menos durante o dia. Eu não deixo de fumar. Entendeu? Mas eu uso aquela substância com inteligência que me faz bem pro meu corpo. Então, assim, para mim, o que é o usuário recreativo? O cara vai, final de semana, vai e fuma. Ok, esse aí eu posso até chamar, mas eu não conheço quase ninguém que faça um tipo desse uso recreativo da maconha. Geralmente, esse uso é diário e esse uso é contínuo, como você usa um remédio. Sim. Entendi. E foi até importante você falar desse caso, né, que fez com que você entendesse a importância dessa parte de atuação. Eu acho que, na verdade, eu nunca nem falei sobre isso, mas meu irmão, quando era bem criança, ele tinha muitos ataques epiléticos, muitos. E ele fazia 40 milhões de exames e nada acusava, não tinha nenhum problema neurológico e tudo mais, mas ele precisava tomar remédio tarja preta, que fazia com que ele não conseguisse, evoluir, por exemplo, na escola ao mesmo tempo das crianças da idade dele. E eu lembro que eu acho que inclusive é até por isso que eu não tenho vontade de ser mãe, porque foi um momento da minha infância, pré-adolescência ali meio estranho, porque às vezes eu tava brincando com meu irmão e ele começava a ter um ataque epilético, eu ia com a roupa que eu tava pro hospital com os meus pais e ele. E desde a minha pré-adolescência eu comecei a pesquisar sobre a importância da cannabis pra saúde, né? Porque a gente fala muito sobre o uso recreativo, o uso medicinal e tal. E eu acho que também falta a gente botar um pouco de holofote em cara, esse negócio ajuda as pessoas a terem qualidade de vida. E eu acho que em crises epiléticas tem muitos casos de, crianças que têm 20 ataques por dia, começam a ter 5 a cada mês, né? Então eu acho que é um lugar legal também da gente mostrar a importância da planta também, né? Porque é isso, eu acho que também gera qualidade de vida. E foi o que abriu as portas, na verdade. Porque o preconceito sempre existiu contra a maconha e quando começou a se falar cannabis medicinal, foi a brecha. E foi assim nos Estados Unidos também, na Califórnia, né? Então, é muito interessante esse movimento, mas que é a mesma coisa. As pessoas precisam entender que é a mesma planta. Não existe cannabis medicinal e maconha, que é o crime. Separada. A cannabis é a única substância que a gente tem que chamar pelo nome científico.
Por causa do preconceito, de tudo que envolve... Tu acha que chama mais cannabis, mais por preconceito Óbvio, total? É uma questão de comunicação, de facilidade de ouvido. A gente chega no lugar e quando fala maconha, você não é bem recebido. Não adianta. Ou as pessoas te olham estranho, né? Olha, mas eu sei... Alguns olham com mais carinho, mas hoje não. Hoje, não. Pelo que eu conquistei, é muito interessante isso. Até eu estava esses dias conversando com a minha esposa. Porque eu chego e eu falo, eu fumo, eu uso. E eu vejo muita gente na praia. Pô, obrigado, cara. Porque é alguém que conquistou alguma coisa e foi lá e assumiu porque esse tem papel. essa falsa sensação de que o usuário é uma pessoa que não presta, que é vagabundo. Exatamente, é a sensação. Então, quando eu vou lá e falo, não, eu sou usuário, eu fumo todo dia, eu fumo para trabalhar e eu saio, a galera fala, cara, obrigado, porque é muito difícil hoje. Tem um termo que o pessoal fala, usuário saia do armário, né? Porque o próprio maconheiro, quando vê o cara lá, aquele vagabundo, entendeu? Então tem essa... A gente precisa desmistificar isso. E a cannabis medicinal tá vindo para ajudar isso. Essas questões de epilepsia, o autismo. Eu já vi criança autista começando a falar, que nunca tinha falado. Falar mamãe e papai. Assim, eu cansava de dizer que eram pequenos milagres que eu via. Mas ninguém vê 2 milagres. Eu já vi mais de 50. Então não é mais milagre a cannabis. Só que ela é uma linha muito tênue entre a cannabis e a maconha. Se é para uma pessoa de periferia, pobre, preta, ela é maconha. E para uma criança autista, ela é cannabis. A gente precisa entender essa planta, ou ela é sagrada... Ou ela é péssima. Exatamente. Não dá para ser os dois ao mesmo tempo. Né? E assim, mas eu acho que socialmente falando, hoje em dia, ainda eu acho que vai ser... Vai caminhar... Pra quebrar esse tabu de maconha, eu acho que ainda vai demorar um pouco. Tu não acha? Ou não? Tu acha que tá quebrando? Porque, cara, eu fui criado em favela e eu vi, a gente comentou isso antes aqui do podcast ser gravado. E, cara, eu vi muitos amigos meus perderem, assim, por conta de droga, né? Eu sei que a culpa, às vezes, não é de quem vende, não é de quem compra. Você compra porque você quer. Mas eu acho que influência, eu acho que também conta muito na vida das pessoas, né, cara? Eu nunca usei, assim, tipo... Eu sou um cara, eu acho que uma exceção, eu acho. Todo mundo olha na minha cara, acha que eu sou maconheiro, mas eu não sou. Mas eu não sou. Assim, nada contra. Eu falei até contigo, eu não sou contra nem sou a favor, né? Eu sou em cima do muro ainda porque eu quero observar o que tá acontecendo dos dois lados. Esse lado que a Dani falou do irmão dela, talvez deveria ter salvado a infância do irmão dela. Ok, maneiro. Não, mas talvez o fumar a maconha, como você mesmo falou, inalar fumaça também não é legal, sabe? Então tem essa linha, assim, sabe? E eu acho que isso, falando de periferia, como você tocou nesse assunto, o negro, o preto, assim, tu acha que hoje é muito tratado diferente o preto que fuma maconha e o branco que fuma maconha, sabe? Eu acho que é muito nítido isso ainda, sabe? Então, assim, me preocupa um pouco de, pô, vamos liberar. E o que vem depois disso? Qual as drogas vão ser liberadas depois disso, sabe? Não tô sendo contra a liberação do uso medicinal, assim, e nem do outro uso. Acho que todo mundo faz o que bem entende da vida, sacou? Eu acho que isso aí é a premissa da vida. Tu quer... o homem decidiu ser gay, beleza, a mulher decidiu ser lésbica, o outro... Cara, isso aí, cada um toma conta da sua vida. Mas eu acho que ainda, perifericamente, isso... é meio complicado, eu acho, assim. Mas você não acha que é uma questão, por exemplo, quando tem um jovem branco na praia e um jovem preto na praia e tem um arrastão, o que acontece? Eu acho que é um problema muito maior do que só falar de maconha, só falar sobre, sabe? Sim, total, sobre, eu tipo, concordo. É social, total, sabe? Mas eu digo isso porque, cara, eu era o branco na favela. Sim. Eu vi os meus amigos pretos serem abordados e eu não, pô. Uhum. Sacou? Mas essa proibição, ela prejudica muito mais o preto do que o branco. Prejudica. Exatamente. Então, assim, não faz o menor sentido continuar uma proibição que prejudica muito mais o povo periférico. Entendeu? Então, assim, é contrassenso a gente achar que a proibição vai melhorar essas pessoas que moram na comunidade. Proteger, porque são eles que estão sendo prejudicados. Se você olhar, quando entrou a lei de drogas em vigor, que foi 2006, a atual de lei de drogas. E lá na lei de drogas tentou-se diferenciar o usuário do traficante. Mas qual foi o problema dessa lei? Ela botou na mão do delegado para decidir isso. E o sistema é racista. Então, assim,
Então, se a gente não legalizar, vai continuar encarcerando jovens negros periféricos. E quando você entra num presídio, em qualquer lugar do país, o Estado separa para você é de que facção. Quando você entra em qualquer presídio do Brasil, a primeira coisa que pergunta é: você é de que facção? Aí se você falar, se você mora num lugar, você não é de facção nenhuma. Eles te separam e já botam no meio da galera. Você tá no meio da facção, que só tem 2, Entendi. 3 em alguns lugares. Então Localidade, você localidade. você vai se profissionalizar no tráfico, né? Então, assim, o sistema é muito cruel para essas pessoas que são de periferia. Então, assim, você falou, você acha que vai demorar? Eu acho que vai demorar muito. Recentemente, o Congresso aprovou a PEC 45, que criminalizava o usuário. Quem em sã consciência quer que seu familiar, um usuário de drogas, que seja qual for a droga, quer que fique preso o usuário? Eu quero que trate, se for alguém da minha família. Eu não quero que prenda. Eu não sei aonde essas pessoas estão com a cabeça. É complicado, né? Então, assim, a gente está indo no sentido contrário no Brasil. Na América do Sul, aqui eu posso citar Colômbia, Chile, Argentina, Uruguai, que são países que já evoluíram na legislação sobre a questão da maconha. Né? A questão, outras drogas. Cara, o que mais abre nas esquinas são drogarias, assim, são produtos... Eu tenho muito mais medo do açúcar que está matando meu pai já perdeu 4 dedos do pé por causa da diabetes, que hoje qualquer criança compra com tanta facilidade do que com a maconha. Cerveja, o álcool, ele mata mais do que... Então, né, assim, eu acho que a gente se enfim. preocupar com uma planta, ela não faz muito sentido, porque a gente joga aquela semente, ela vai nascer ali, ela não prejudica o homem. Né? A gente está lutando contra uma planta. Né? E já faz mais de 500 anos. E é muito interessante a gente entender. Porque quando eu comecei nessa história, eu falei, cara, eu preciso entender como é que se proibiu a planta. A primeira lei que proibiu a maconha no mundo foi no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. A gente ainda vivia o período colonial, 1830. O negro que fosse pego fumando, ele era açoitado e ficava preso. E o branco que fosse pego vendendo, ele pagava uma multa. Cara, que loucura. E se fumar não acontecesse... Isso continua acontecendo. Isso aqui é maluco. Isso aqui é maluco. E o estranho não é lá em 1830, não. O estranho é hoje. Porra, a gente retrocedeu, cara. Quantos passos a gente tá lá atrás, pra trás. Isso é muito louco, cara. Então, tá assim, louco. a maconha envolve o racismo na sua estrutura base. Então, assim, a não legalização, a gente prejudica quem é povo. Eu sou porque lá eles já são perdidos. Não, eles são perdidos. Não é por isso, é por falta da presença do Estado. Sim, total. Concordo contigo. Né? Do Estado, no básico, que é saúde, educação, né? O básico. Concordo. Até alimento, falta até alimento, imagina. Então a estrutura familiar dessas pessoas é muito mais difícil. Aí a gente vai, culpa a droga, calma. Tem gente que vive aí nas famílias aí que tem Rivotril aí a dar e vender remédios controlados que fazem tão mal ou até mais mal do que eu. Conheço gente que largou 10 medicamentos para só tomar óleo de maconha. Né? Então é importante a gente com informação de qualidade. Óbvio. Sim, isso é muito importante. Mas tu acha que esse... Cara, é porque é muito detalhe pra gente falar e é muito assunto que engloba isso. Porque, assim, cara, agora tu imagina. Teve uma lei que tu comentou agora que tornava o cara usuário um criminoso. Então prende o cara que usa. Pô, mas se liberar, como é que faz? Solta geral, pô, tá todo mundo liberado. Sabe, eu acho que muitas barreiras, infelizmente, pra você vai correr, você vai ter que quebrar, martelar ali, muitas barreiras, infelizmente ainda, porque isso pra saúde, é claro, é nítido que é benéfico pra caramba, como vocês falaram, crianças e tal, eu não conheço ninguém que... assim, próximo de mim, que tenha usado. Até remédio antidepressivo, óleo é muito... Eu vejo algumas matérias sobre isso e tudo mais, mas, cara, é uma barreira, é um muro gigante na tua frente, porque vai falar o quê? O governo vai falar, beleza, vamos liberar a cannabis, vamos liberar a maconha. Cara, o que faz com o sistema, quem foi preso por isso?
E aí, Ótimo, como é que né? libera essa galera aí? Não, Vai sensacional. ter que ter uma... Vai ter que ter uma... Eu acho que tem que criar um anexo ao Código Penal, sei lá. Não, na verdade... É assim, muito louco, né, cara? Se parar é muita parada, é muita informação junta. assim, tem que ter uma lei, né, pra isso. legalizar, né? Que aí você Sim, vai óbvio. vai Que tem que ser regulamentar. super completa pra Exatamente. Assim, no direito criminal, toda lei nova, ela beneficia o réu. Então, assim, você vê o que aconteceu recentemente com o STF, que decidiu sobre a descriminalização do porte, aquele negócio das 40 gramas. Né? Então, Que assim, é muita coisa, né? Não, muita coisa não. Depende. Pra quanto Dura... tempo. Depende pra quem usa. Depende pra quem usa. Depende pra quem usa, pô. Depende, É, pô. calma, muita coisa não. Pô, depende. Porque o... Dura o quê? Umas meia hora? Quem Pô, foi sei o lá. ministro, eu esqueci, que falou que um baseado tem 0,4. Isso aí é só se for na cadeia, né? Porque já é escasso o produto, né? Porque um 0,4 é um palito de dente, não dá pra nada. Né? O Xandão... Já tem a galera do ativismo usou. Agora tem um baseado Xandão, que é o de 1 grama, que esse já é um algo já, né, que é mais sustentável. Assim, porque é o seguinte, quando você vai pegar a maconha, você tem que pegar uma quantidade para você ficar um dia, porque senão tem que ir lá ficar pegando toda hora. Né? Então, para acontecer esse tipo de coisa, é muito mais em razão disso. Não é que toda hora eu vou ficar andando com 40 gramas no bolso, mas em algum momento eu vou precisar ter 40 gramas para me abastecer e poder ter aquela quantidade que é suficiente por um período. Né? Então, realmente, agora, 40 gramas é muito, é pouco? Depende, né? Isso aí depende do... Mas para mim é num mês aí, deve durar aí 40 gramas, às vezes mais, aí depende do estresse, depende de muita coisa que envolve o meu dia a dia, de trabalho... Hoje eu tenho autorização para vaporizar, então eu vaporizo, então eu tento fazer um pouco de extrato para fumar menos, mas o extrato, o óleo, usa muita maconha. Então, assim, às vezes a perda é enorme para eu fazer um negócio, aí eu prefiro... Aí 40 ficar gramas Aí você mesmo que faz. Eu Assim, cara, sei fazer, não é difícil o processo, não, cara. né? Não é difícil não, não é difícil não. Assim, os óleos de unção, essas coisas são feitos... há milhares de anos, né, na nossa sociedade. Então, eu comecei fazendo no airfry. Você bota o álcool, evapora. O cara é o Walter White, o do Breaking Bad. Hoje em dia é muito fácil. Você encontra diversos cursos. Você, para entrar com a ação, para você então, poder isso que eu queria cultivar... saber. É isso. Quem quer, enfim, entrar com uma ação, entra para fazer o pedido de cultivar, é isso? Cultivar, transportar, carregar, fazer tudo. E qualquer pessoa pode fazer isso? Não, qualquer pessoa não. Você precisa ter um tratamento. Não é a doença, não é a patologia, é o tratamento. Tá, entendi. Então, assim, eu já fiz tratamento para ansiedade e insônia desde há muito tempo. E aí eu tomei diversos remédios controlados que em algum momento me fizeram mal, outros em períodos fizeram bem, e fui tomando, parando, e descobri a maconha inicialmente fumada. Falei, vou fumar um pra dormir, não sei o que lá. E aí eu fui descobrir que isso era um uso medicinal. E aí eu fui arrumando as prescrições. Tem médico, enfim, uma sociedade de médicos que prescrevem? É muito pouco. Tá. Hoje nem 3% dos médicos prescrevem cannabis, mas existe sim... Porque você precisa da prescrição médica. Todo uso autorizado no Brasil é medicinal. E a gente precisa entender que prescrição médica não está ligada ao ato médico. Ela está ligada ao medicamento. Então não é só o médico que pode prescrever. O dentista pode prescrever. Caraca, é um ato médico. Isso é muito interessante. As pessoas acham que a prescrição médica é um ato privativo do médico. Não. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, eles podem prescrever. Porque quem decide quem pode ou não prescrever é o conselho de classe, não é a Anvisa. A Anvisa, ela regulamenta a substância. Caraca. Entendeu? Então, isso é muito interessante. Então, o meu, por um acaso, era médico. E aí eu fiz o tratamento, melhorei. Aí eu junto todo esse histórico médico. Aí eu fiz um curso de cultivo e extração, que as associações, diversas entidades dão esse curso. E aí eu entrei com uma... E já tinha. Eu fiz um laudo de um agrônomo dizendo com aquela prescrição mais ou menos quantas plantas eu preciso num ciclo de 1 ano. E aí eu tenho direito a X plantas por ano para cultivar e ter lá meu cultivo e fazer o meu remédio. É muito complexo, né? Bastante. Quanto custa uma ação dessas? Assim,
isso depende por estado. O advogado certamente é o custo mais caro dessa relação, né? Vai de 8 a 15 mil reais, só o advogado. Aí tem a questão médica, né? Que você vai pelo menos umas 3, 4 vezes no médico para ter esse acompanhamento, bota aí uns 400, 500 reais cada consulta. Tem também esse laudo do agrônomo. Cara, Mas é mais barato do que comprar um remédio, até do que você comprar numa associação. Em um ano, se você comprar numa associação, pagar tudo, você consegue pagar o habeas corpus e fazer o seu próprio remédio. Isso é muito interessante, de você pagar o seu remédio e você tem ali uma possibilidade de fazer. Mas ainda é muito complexo, né? Porque a gente vê outros países mais desenvolvidos que são liberados, né? Tipo... Então, é liberado Estados mais Unidos, ou menos. ou... Por exemplo, Mas na tem alguns Califórnia estados, você né? tem que ter a receita médica também. Na Califórnia. Tem, em Barcelona mas... você tem que se associar também. Não, mas tem uns lugares que são abertos, assim, tipo... Os Estados Unidos é estadual. É cada estado. Por exemplo, Nova York é liberado o uso que chamam de uso social, uso recreativo. Aqui no Brasil nenhum estado é liberado. Não, aqui a nossa legislação é federal. Ah, tá. É diferente deles. Exatamente. Eles estão nos Estados Unidos tentando... de forma federal, liberar, mas ainda não tem essa liberação. Porque tem estados que são proibidos. Exatamente. Então, assim, nos Estados Unidos tem esse benefício, mas aqui a gente já tem algumas... Na Argentina você pode cultivar em casa, no Uruguai você pode cultivar em casa, no Uruguai você pode fumar na rua. É igual cigarro, entendeu? Então, assim... Caraca, mano, é muito... Tem vários países que estão lançando. É uma fronteira. Eu fui lá na Expo Cannabis do Uruguai há 2 anos atrás... Você atravessa uma fronteira, é o oásis. É a Disney dos adultos. Eu tenho uma pergunta. Depois que você tem autorização, você pode, por exemplo, viajar com óleo e tal? Sim, com flor, boa pergunta, com tudo. né? Esses dias eu estava vindo de São Paulo, fui parado numa blitz. E aí? E aí o PM olhava assim o documento, e aí olhava, e ele ficava olhando pra mim. Aí falou, mas não pode isso, aqui não pode. Aí eu com um sacão assim, que eu tava com muito... na verdade, eu exagerei, de fato. Eu não podia carregar aquela quantidade toda, mas eu tinha ido visitar um pessoal que me presenteou, né? E eu não vou recusar o presente desse, né, mano? E aí eu falei pra eles, eu vou ter problema lá na Blitz, lá na Avenida Brasil, não teve outra. Aí o cara parou e ele ficou... Aí eu falei, de fato eu exagerei, mas é porque e era, de fato, uma strain, que é uma espécie muito boa para mim. A questão era ela muito rica em CBD. São várias diversas. São várias espécies. Só que a gente sabe a quantidade de canabinoide, de moléculas que tem cada uma. E essa o cara fez o exame e falou, Lau, essa aqui... É a tua. É boa, 5-1 de CBD. Se tu podia fumar mó baseadão que não dá onda, o CBD, muito rico em CBD. Mas te cuida muito bem da minha saúde. Anti-inflamatória, por causa do jiu-jitsu e tal, ela é muito boa. E eu ia fazer óleo com ela, só que era um sacão pra tu fazer óleo, né? E aí, como é que foi essa abordagem? Foi inicialmente tensa, né? Mas ele percebeu com boné de maconha, com blusa de maconha. Aí eu olhei assim, aí ele... Não vai separar da Blitz, nunca, lógico que vai, mano. E fumando ainda, né, cara? Eu e meu amigo, aí ele, cadê a maconha, meu amigo? Não tem maconha, não. Eu já levantei o sacão, eu falei, não, tem maconha sim, como não tem maconha. Aí ele pegou a maconha, guardou dentro do colete e falou, chama uma viatura, vocês vão pra delegacia. Eu falei, não, se quiser ir pra delegacia, vamos, eu até prefiro, porque eu tenho autorização e tal. Ele começou a olhar o documento. Aí ele viu que eu tava tão calmo, porque geralmente ele a galera fica nervosa, né? Ele entende que fica nervoso. E aí, daqui a pouco, ele foi, pegou o saco e cheirou a maconha. Quando ele cheirou, o policial no Rio de Janeiro tá acostumado com aquela maconha prensada vindo do Paraguai, que você parece cocô, aquele negócio. E o meu era um cheiro de flor. Cheiro de flor, realmente. Que você parecia que tava num campo de flor, que é o remédio, é o que faz o remédio. Ele olhou pra mim e falou... Isso aqui não é maconha, não. Aí eu olhei então pra ele... tá bom, me devolve e deixa embora, Aí foi a primeira vez que eu concordei. Eu falei, não, realmente, eu tô tentando te explicar há mó tempão. Isso aqui não é maconha, isso aqui é cannabis medicinal. É outra coisa. Quer dizer, eu entrei em contradição com tudo que eu falo, né? Só pra o cara me aliviar. E aí ele falou, pode ir embora, não sei o que lá. Cara, que loucura, né, mano? Mas hoje já é como quando eu viajo de avião. Eu coloco na mala. Com a minha autorização, papelzinho, passa no raio-x lá. Se precisar, ele olhou aquilo ali. De separado, não. De acontecer uma abordagem. Mas hoje em dia eu chego mais cedo,
né? Sim, porque você sabe que pode. Pode Né? ter um problema. sim, Porque, sim. às vezes, eu até minha mulher, você vai levar escondido? Porque é constrangedor. O cara abre aqui, um cheiro de maconha, todo mundo, vai preso. Até você chegar, porque não é aquele cara ali que vai me prender, é a Polícia Federal que tá lá dentro, né? Então, assim, é constrangedor ainda. Não, então, evita. Mas por que você tá escondendo? Eu falei, pra evitar problema. Cara, ainda é muito louco isso, né? Porque, assim, eu concordo contigo, tipo, eu acho que cada um tem que fazer o que quiser da vida, né? E você, às vezes, se constranger por causa de um remédio que é seu. Que ele tem liberação. Que tem liberação, porque... Cara, ele não ia ser louco de levar um bagulho desse tamanho durante muito tempo. Tô tentando aliviar dele, ele não deixa. Ele não aceita. Mas é porque eu era um usuário, então, assim, isso eu não deixava... Eu viajava para os lugares, a minha preocupação é, cara, como é que eu vou arrumar, Então, assim, hoje em dia eu tenho essa... Tu ficava preocupado, né? Tipo, cara, se me pegarem... Não se me pegarem. Como é que eu vou para aquele lugar e não tem? Como é que eu vou ficar sem? Entendi. Entendeu? Não era de me pegarem. Pra, voo internacional? Não, essa decisão vale em todo o território nacional. Território nacional. Que já é coisa pra caramba. Não, super. O Brasil é gigantesco. Exato, já pra mim. E o que você acha que falta pra gente conseguir, enfim, essa legislação que é tão importante e necessária, né? Vencer o conservadorismo, né? Das pessoas que, assim, até interessante eu falar sobre isso, que eu tenho o mesmo preconceito, né? É uma coisa que você vê, o próprio usuário tem preconceito ainda com a planta. Imagina quem não é usuário. Né? Então, é isso, é da gente desenvolver informação de qualidade. Hoje em dia, eu faço parte da comissão da OAB, sou secretário-geral da comissão da OAB da Cannabis Medicinal do Rio de Janeiro, sou membro consultivo da comissão da OAB Federal. Então já tem uns advogados que estão super a favores disso. Total, uma sociedade, né? Porque o advogado, ele é atividade meio. Sim. Eu demando, e foi interessante vocês perguntarem, porque apesar de eu ser usuário e tudo, eu não comecei nessa causa defendendo uma coisa que era pra mim. Eu comecei defendendo uma pessoa que bateu no meu escritório e falou, cara, eu preciso da sua ajuda. Né? Então, isso depois que eu fui vencendo o meu próprio preconceito, que eu falei, cara, eu sou o maior beneficiado do que eu tô lutando, na verdade, porque eu achava que eu era usuário recreativo também. E não, cannabis medicinal é uma coisa e usuário recreativo é outra coisa. Essa dúvida vai perdurar por muito tempo na cabeça das pessoas, eu acho. Super, eu acho. Acho que tem que, na verdade, parar de ter essa diferença, porque no final das contas, quem não tem ansiedade hoje em dia? É verdade. Né? Isso é verdade. Então eu acho que talvez o caminho seja um pouco esse também. E eu queria que você falasse um pouco sobre... A gente acabou de ter as Olimpíadas agora. Atleta olímpico pode ser pego em doping? Pode. E como tem alguma discussão sobre isso ou não? Alguns esportes já foram liberados, né? A NFL, que é o futebol americano, está discutindo no surf, que são dos mesmos donos, né? Então, assim, já está havendo um avanço na discussão, mas é interessante que a maconha ela não é um doping de ganho, né? Ele é um doping social, que é um problema social. Se você for pego com a maconha, não é porque você tomou aquela substância para ter um benefício. Para ter um melhor rendimento. Exatamente. Então, assim, o que é mais condenável ainda, quer dizer, você diz que a maconha faz mal, eu me prejudiquei e você ainda me condena por usar uma substância que para você me prejudica? Qual sentido faz de ser doping? É muito louco isso, muito. Né? Tu viu um caso que tá rolando, agora eu não lembro se é no futebol inglês, que os jogadores estavam no banco de reserva e estavam colocando um negócio na gengiva? Não vi, não. Não viu? Tu viu essa parada? Eu vi. Que aquilo acho que libera nicotina. É uma parada dessa. No beisebol se usa muito. E eles estão botando. Cuspindo, eles né? colocam uma. Tipo, eu não sei o que é na verdade. E eu achei que tivesse alguma coisa relacionada a cannabis, mas eu acho que não, né? Porque pega no antidoping, então. Alguns esportes não... Quer dizer, a grande maioria dos esportes não pode, né? Lembra que o Michael Phelps foi pego? O maior medalhista. E ele pegar na foto dele num bonguezão, fumando assim, mó bonguezão. Faz mal pro pulmão. Pô, pelo amor de Deus, o cara dá pra caralho. O cara tem um pulmão dele. Ele comprovou que faz mal. Exatamente. Comprovou não. Ele comprovou que faz bem, né? Cara, é muito louco, cara. Olímpico, né? Então é muito interessante essa coisa da maconha, dessa briga pela legalização, que ela você vê, essa lei é de 1830. Fazer 200 anos de proibição aí ao longo do tempo, né? Cara, a gente não saiu do lugar, né? Não.
Só piora, na verdade. Principalmente no Brasil. Os Estados Unidos estão... O Brasil é que, de fato, está estagnado. Apesar dessa... E interessante que essa legislação de importação não foi uma benevolência da Anvisa. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública porque as mães que tinham filhos com epilepsia estavam importando o CBD e era tráfico internacional. Eu lembro Olha disso. que doideira. Pra cuidar da criança, mano. Então tem um filme muito interessante que as pessoas, para entenderem esse início da cannabis no Brasil, é Ilegal, a Vida Não Espera. O nome do filme? O nome do filme. Onde a gente acha Ele isso? tá no YouTube, tá É, com no tempo YouTube. no Netflix também, que é muito interessante, que são algumas mães que iniciaram essa luta. E uma delas é a Margarete, que eu fui o advogado da APEP, né? Elas começando a importar o extrato bruto, porque primeiro você colhe a planta, aí você deixa ela secar, aí depois você cura. Depois que você cura, você bota no álcool para evaporar. Taca na air fryer. Taca na air fryer a uma temperatura controlada para que você, com álcool, você evapore as substâncias que não são desejadas no álcool. Aí ela fica um líquido preto ali, que aquilo ali é o extrato bruto da maconha. Aí aquilo ali, de acordo com cada um, você pode usar uma coisa para diluir. Aí pode ser um azeite, um óleo de girassol, algo que seja palatável. Às vezes eu fazia jujuba, cookie, porque eu não gosto do óleo com azeite, que o gosto para mim não fica legal. Então eu vou botando essa bota na manteiga, e aí você vai usando aquela substância de uma forma melhor para o seu corpo, né? E acho que é importante a gente falar também que no óleo não existe, tipo, vou tomar o óleo e ficar chapado, né? Não tem isso. Não, Pode ter, porque... Pode. Depende. Mas eu acho, assim, é porque... Eu tenho a sensação também de que muitas pessoas ainda vivem esse tabu porque acham que vai todo mundo ficar chapado e tal. E, na verdade, tem como você usar só o CBD que não tem THC e aí não tem a onda do... Eu não acho que não é nem só o CBD. A questão é o remédio para virar droga é a dose. Todo remédio vira droga se você usar a dose errada. Sim. Então, se você usar aquele remédio da maconha como remédio... Você não vai ter onda nenhuma. Agora, se tu pegar o vidrinho glu, 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 você vai ficar... Eu sempre falo essa frase, o problema do remédio está na dose. Isso aí mesmo. Pra tudo na vida, Exato. né? Então, não é... eu peguei o óleo de maconha, tomei todo, eu fiquei... Minha mãe mesmo, eu tinha um extrato muito forte em THC. Eu costumo dizer que eu uso dose... o meu médico tinha que ser médico veterinário, né? Porque é dose para cavalo. Porque eu aturo uma concentração mais forte e me faz bem o THC com altas concentrações. E aí eu tava com óleo, minha mãe ela tem artrite e artrose. Eu falei, mãe, cara, toma. Ela, não vou. Aí um dia eu esqueci meu óleo na casa dela. Ela foi e tomou duas gotinhas. Ela falou, meu filho, meu Deus, foi a melhor coisa que eu senti na minha vida. Não, eu nunca dor parou de uma forma tão gostosa assim. Eu falei, pô, mãe, que bom, quer ficar com óleo? Ela, quero. Aí na noite seguinte ela foi e botou 4 gotas. Ela falou, meu filho, eu achei que fosse voar, não quero mais isso não. Devolveu. Aí eu falei, porque é um não óleo é pra assim mim, também, né, mãe? E é algo que eu falo para as pessoas, é legal você tomar olhando pro espelho, que você vê a quantidade, né? Se é algo concentrado. Conta as gotas. Que aí você vê, que cai na língua, você nem sente, e aí entendi. ela fala, não quero mais, quase voei. Eu falei, pô, mãe, uma galera quer voar, você quase voou, dava um pulinho que você ia. Ela, não, desiste, quero mais não, meu filho, devolveu o óleo. Meu Deus, cara. Deixa eu só fazer uma pergunta, mas é pro profissional sua. Tu acha que tu sente algum preconceito vindo de outras pessoas por você ser advogado e agir nessa causa? No começo, sim. No começo, muito. Eu perdi clientes por causa disso, certamente. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia... E depois que das conquistas, né, de 4 associações no Brasil, das 20, aí... Tu ganha respeito, né? Exatamente. Hoje em dia, graças a Deus, esse problema foi superado pela competência mesmo que a gente foi demonstrando dentro do tribunal. Legal. Né? Então, assim, hoje... Mas aconteceu no início. Eu comecei a advogar para cannabis, acho que foi em 2017, 2016, por aí. Então, assim, no início era... Mas hoje em dia, não. Parece celebridade, inclusive. É engraçado isso. Eu nunca imaginei que dentro da profissão de advogado eu fosse ser admirado, porque o advogado é sempre aqueles... Ninguém gosta de chato. Advogado. Não é só chato. Eu fui advogado, interesseiro. você acredita? É mesmo? Larguei direito.
é o interesseiro, só pensa no dinheiro. Entendi. Então, o advogado não É sério. pela sociedade não é muito bem visto. Sempre quando eu pude transformar a minha profissão por ser uma pessoa que as pessoas, cara, eu nunca imaginei que alguém fosse falar, posso tirar uma foto com você? Pela minha profissão de advogado, legal, né, pela cara? história, do Isso é caramba, legal, caramba. porque eu nunca imaginei aquele advogado, aquele cara burocrático, chato, que só quer se dar bem. Isso é legal. E não, mudou a minha vida. Aí isso é maneiro que você segue teus princípios, né? Tá seguindo os seus princípios, mesmo com toda... No iniciozinho deve ter sido muito difícil pra você. Tu seguiu aquilo ali. Tipo assim, minha ideia é essa, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou ajudar, e é essa a causa. Eu acho que a transformação dentro de mim que foi a melhor coisa. E eu ver que aquilo ali, eu era o maior beneficiado. Isso me ajudou muito. A agir pela causa. Exatamente, de falar, caraca, errado é a lei. Eu não tô errado, eu tô aqui lutando por um direito que é... Que eu me sinto bem. Exatamente, eu sempre me senti bem. E eu me marginalizava. É engraçado, almoço de Natal, essas coisas, os primos maconheiros, um olha pro outro, vamos. E a gente saía de carro para fumar escondido. Hoje em dia, não. Os meus pais aceitam, a família, meu filho mesmo, meu filho, eu ali meu remédio, eu peço para que ele na escola, se há uma discussão sobre o tema, que ele evite de falar. Porque tem que ter argumento para defender. Ele tem 11 anos e estuda num colégio super conservador. Né? Então, assim, os pais dos filhos no entorno já conhecem o meu trabalho, sabem do meu trabalho. E é engraçado que eu não bebo álcool. Então, assim, os caras ficam, pô, mas tu não bebe álcool? Eu falei, não. Cara, a galera associa umas paradas muito loucas, né? Já acha que eu sou doidão. Acha que tu fuma cigarro e bebe pra caramba. E é muito vida interessante louca. Isso. Então, assim, eu sou um cara que pratica esporte pra caramba, família pra caramba. Isso é legal. Então, assim, é um outro estereótipo das pessoas que estão acostumadas, né, do usuário da maconha. É a famosa discriminação, né? Que tu olha e fala assim, eu fumo maconha, mas caralho, mano. E aí? Porra, vamos pra vida louca, então? É isso, né? A galera olha por esse lado. É complicado. E o que você espera do futuro? Você acha que falta muito pra gente conseguir, tipo, chegar lá? Ou você acha que a gente tá, talvez, no caminho, enfim, levando em consideração essa última lei? Eu acho que falta muito. Mas o caminho está sendo sedimentado com muita solidez. Isso que é legal. A gente está transformando pessoas em todo lugar que a gente vai. Vou citar um episódio. Recentemente eu fui para uma audiência pública em Ibituba, Santa Catarina, um lugar super conservador. Né? Então, cheguei lá na audiência pública, que era para fazer um projeto de lei para dar o título de utilidade pública para uma associação de pacientes. Chegou lá, o último vereador era um ex-policial aposentado, que foi lá para descer o sarrafo. Só que quando ele foi o último, ele falou, gente, a minha base se ferrou, porque hoje vocês ganharam um aliado, porque eu vi diversas famílias que precisam. Veio esse advogado aqui lá do Rio de Janeiro para falar sobre o tema com super seriedade. Legal, cara. Isso é legal pra caramba. Então, assim, tá andando. Mudar a ideia das pessoas E rápido, isso é que é legal. Mudar a ideia das pessoas. Recentemente, eu vi a senadora, aquela Damares, que é uma pessoa super conservadora da direita, sentada na primeira fila de uma audiência pública, perguntando, interessada, Mentira. porque ela certamente trata de muita criança e muita criança que tem problema, e ela já recebe essa informação. Importante isso, né? Então, eu acho que o importante é a galera ouvir. Exatamente. Ouvir. Então tá mudando. O que vai demorar, vai, porque o Brasil é continental. É muito difícil a gente convencer. O Brasil é muito grande, né, cara? É muito grande, grande, maluco. O Brasil é muito grande. Mas evoluiu muito de 8... Foi o que eu falei. Quando eu comecei, a OAB, para vocês terem noção, hoje eu ocupo um cargo na OAB. Em 98, um advogado amigo meu, ele foi punido pela OAB porque ele defendeu, na época do Planet Hemp, que ele era usuário da maconha. A OAB quis dar uma suspensão nele por defender o uso da maconha. Isso agora, em 98, não tem muito tempo. Né? Então, a gente vê que está tendo uma evolução que é lenta, como a sociedade... A gente foi o último país, questão do casamento das pessoas do mesmo sexo. A gente foi o último país sobre a questão da escravidão. A gente foi o último país sobre a questão das células-tronco. E tudo através do judiciário. O Brasil sempre legisla atrasado. Né? Então, hoje o acesso da cannabis existe por quê? Por causa do judiciário. Eu tenho uma última pergunta. Tem como conseguir o acesso via Defensoria Pública? Tem. Você pode entrar pedindo
pelo SUS o remédio, né? Esse remédio, ou plantar, mas assim, é muito difícil o pessoal da Defensoria Pública ter esse conhecimento. Inclusive, o habeas corpus é uma peça que não precisa nem de advogado. É uma peça que qualquer um do povo pode fazer. Então, até recentemente eu fiz um curso justamente fazendo isso. Faça você mesmo o seu habeas corpus. Porque, pô, custa uma fortuna para a pessoa fazer. Aí o curso baratinho, o cara vai, pega para um advogado e leva. E aí se torna muito mais barato o acesso, né? A galera do direito, os advogados, não estão gostando muito da minha ideia, não. Mas, mas é muito engraçado, porque, cara, que a pessoa tem que lutar por um direito dela de usar uma parada que ela quer ou precisa, né? É meio estranho. E envolve isso. muito dinheiro, né? E nem todo mundo envolve tem... muito dinheiro. Acho que por envolver muito dinheiro que é tão burocrático. E a questão é interessante que também, quando a pessoa vai e pode produzir o próprio remédio, ela ganha liberdade, porque a cannabis é um remédio de uso... Ela não trata a doença, ela trata os efeitos da sua doença. A maconha não cura. Agora, caraca, eu não durmo, não sei o que lá, pô, a vida vai mais relaxada. Então o cara que tem câncer, não come, a maconha não tem larica? É isso que eu ia falar. Então ele os começa efeitos a ter da fome. quimioterapia também, Então né? assim, isso é muito interessante. É por isso que as pessoas falam, a maconha parece que trata tudo. Não, porque ela não trata a doença, ela não trata as doenças, ela trata os seus sintomas. Né? Então, pô, geralmente as pessoas autistas, as crianças, elas não dormem. Elas têm uma dificuldade de dormir gigante. Aí, quer dizer, ela começa a dormir, você trata a mãe, porque a mãe não dorme junto com o filho autista. E aí você começa a melhorar todo o entorno familiar. É uma pirâmide. Exato. Você é uma pirâmide. Já teve algum caso que você conseguiu a liberação e a pessoa ficou, tipo, muito feliz? Sempre. Assim, Sempre, toda né? vez. Principalmente, os habeas corpus individuais, eles já são uma realidade no Brasil. A questão associativa é um tamanho muito maior, porque você pode conseguir beneficiar. A APEP hoje deve ter o quê? Uns 20 mil associados. Então, com uma decisão, você beneficia assim. Toda vez que eu recebo uma decisão... Tu ajuda... Olha quantas pessoas tu ajuda. É de chorar, assim, de não conseguir... É emocionante, é algo que muda a vida, certamente. Como que funciona essa associação? Para a pessoa se associar? Você tem que entrar nas associações, né? Aqui no Rio tem a Abra-Rio também, de Niterói, que eu sou advogado, tem a Acolher Macaé. Eu sou hoje advogado de 18 associações no Brasil, cara. 18. Por isso todo mundo quer tirar foto contigo. Exatamente. É engraçado que a galera da maconha, né? Assim, você vira um ícone, né? E é muito interessante que o que é mais interessante são os advogados antigos, que são os casca grossa do direito, que eu sou fã, sempre fui, li os livros do cara. Hoje em dia eu vou nos encontros e eles falam, pô, você tira muita onda, vocês estão fazendo o que a gente não foi capaz de fazer. Então é muito interessante ver os bambas do direito, assim, os coroinhas indo me ver numa palestra. Eu falei, caraca, onde já se viu isso? Isso é muito legal. Vida, né, cara? Isso é muito legal. Isso é muito legal pra tua profissão, assim, pro teu pessoal, é muito legal. E, cara, com certeza, acho que, cara, mudar a vida das pessoas acho o mais benéfico disso tudo. Sabe? A gente sai de um tabu pra tu ajudar as pessoas. Cara, imagina uma mãe de repente, uma criança autista que, porra, não consegue parar o filho ali pra fazer ele relaxar, pra ele dormir. E aí, tu consegue um habeas corpus desse pra ela ter direito de usar o medicamento com o filho dela. Nossa, cara, eu usaria você também, filho. Não, eu ia tirar foto de ti toda hora. Eu tenho diversos projetos sociais, né? Por exemplo, as associações que não têm condições... Porque geralmente abre associação quem não tem dinheiro para comprar o remédio. Com certeza. Aí, pô, aí não vai ter dinheiro para pagar o advogado. Eu falo, não tem dinheiro não? Então tá bom, eu quero doação. Então doa óleo para uma associação aqui de as Mães da Maré. Cara, e aí eu crio esse fluxo, aí eu falo, você arruma médico, arruma tratamento. Aí, mano. E dá a volta. Aí né? eu mudei, eu tava em cima do muro. Eu já debrucei o muro pra cá já, tô indo já, ó. Legalize! Tô indo aqui pra cá já. Eu tô indo pra cá. Isso é sensacional. Porque a gente tem que levar para essas pessoas, principalmente que vivem a guerra às drogas, porque é engraçado que esses dias eu fui no Complexo da Maré lá com as Mães da Maré, né? E aí a presidente são 3 diretoras. A Marcele, o marido dela é usuário. Só que o filho toma óleo de cannabis. E ela odeia que o marido seja usuário
E o filho toma... Uma Marcelo é a mesma coisa. Mas eu entendo porque a pessoa de favela... Criminalização. Ela tá acostumada a lidar com a violência. Sim. A cannabis para ela é sinônimo de violência. E doutor, nunca imaginei que o senhor fumasse. E é engraçado. Não, eu acho que essas pessoas ainda têm assim, a cannabis é bom, a maconha é ruim. Mas só que as duas coisas são juntas. Aí esses dias eu passei com ela, eu falei, pô, me leva ali na boca pra eu ver. E na Vila do João, você vê um monte de pote de flor mesmo. Aí eu falei, ó, é disso aí que faz o remédio. Ela, não, doutor, isso eu falei que não é. Quer ver? Abre aqui e cheira. Ela, não posso chegar aí perto, não. Aí eu falei, então peraí que eu vou ali comprar. Aí comprei e mostrei pra ela, olha a minha e olha ela. Ela, e é igual. Eu falei, tá vendo? Né? A diferença dessa do Paraguai que é prensada, a planta na origem, ela é igual. O problema é o processo que ela chegou prensada. Esse é o processo. Pra atrapalhar e estragar a planta. Né? Então, essa desmistificação ela tem que acontecer dentro das comunidades. As pessoas têm que entender, e é muito interessante, porque isso aconteceu na OAB de Pernambuco. O presidente da OAB de Pernambuco me proibiu de falar o nome maconha. E como eu entro muito em comunidade, se eu ficar falando cannabis, eles vão sempre criar uma outra coisa. Exato. E eu preciso falar, sabe aquela maconha que a gente criminalizava, aquele negócio que fazia muito mal? Então, é o mesmo remédio do seu filho. E isso a pessoa começa a entender. Pro povo periférico, eu dizer que a maconha é medicinal é sensacional. Entendeu? A gente tá levando a realidade para eles, não tá mentindo. Eu falei isso pro presidente da OAB, eu falei, mas Sérgio, eu não Mas eu acho que isso comercialmente ainda é ruim, né? Assim, porque as pessoas, por falta de instrução ou falta de... mas eu, enquanto advogado, sim, óbvio, pô, né? tá E a OAB, certíssimo. enquanto uma instituição, a gente tem que trabalhar com a verdade. Sim, né? óbvio, concordo não contigo. Não faz o menor sentido a gente passar um pano numa coisa que não faz o menor sentido. Até pra educar também, né? Com a informação de verdade, né? O que vocês fizeram aqui, eu acho que é muito em cima disso. A gente trocar ideia, conversar. Existe a questão do cânhamo, que é outra coisa muito interessante. Porque isso foi uma forma que o americano usou para você burlar a lei. A planta, como eu falei, ela... Porque fala, vamos liberar o cânhamo. O cânhamo nada mais é que uma planta que ela chegou só a 0,3 de THC nos seus canabinoides. Só que toda planta, ela pode sofrer alteração de acordo com o tempo. E aí o que acontece? Estão querendo diferenciar tipo a banana prata da banana ouro. É o cânhamo da maconha. Mas, pô, não é banana? Só porque essa aqui tem um THC alto. Essa aqui não, essa aqui é demonizada. Só que já foi... E é interessante que o Brasil, porque, por exemplo, os Estados Unidos, o THC a nível federal ainda é um problema. No Brasil, as associações, elas plantam plantas riquíssimas em THC. E aí é possível fazer pesquisa científica com esse tema. Cara, isso é legal. Porque elas ganham ação. Isso é legal. E aí a gente desmistifica. Pô, as patologias ligadas à dor, fibromialgia, o THC é essencial. Essencial. Alzheimer também. Eu vi gente que voltou a ler, cara. Cara, isso é muito Isso é muito doido. É isso. Já pulou do muro, né? Tô pendurado. Só cuidado pra não ir pra muito perto de mim do muro, hein? Não, calma aí. Não vou chegar tão perto assim, não. Aqui. Um presente pra você. Maneiro. Da nossa parceira, o Mix. E é pra verde. você. É verde. Já gostei. Faltou só uma folhinha aqui, mas tá lindo. A gente faz infusão. Tem uns suplementos aí pra você. Legal, tem um whey obrigado. protein, tem bastante coisa legal pra você. usar. aí. Pra você Vou continuar firme no jiu-jitsu e nessa Com certeza. luta, né? Acho que eu posso Exatamente. chamar assim também. Muito obrigada pelo convite, pela aula, por Obrigado. toda essa explicação. Acho que é muito importante a gente falar sobre isso também. E acho que é isso. Quebrar tabus e preconceitos super. que perduram na sociedade, né? Nossa. Obrigada. É isso. Obrigado a Obrigado. vocês, de coração. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo teu empenho, tudo que tem feito aí. Depois eu vou tirar foto contigo. Eu quero... Vou guardar. Tamo junto. É isso, gente. Esse foi mais um episódio do Encapsulados. Semana que vem a gente tá de volta por aqui. Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito, por favor, viu? É isso, obrigado. Bora! Fui. Legaliza.